Então tá, gente, a gente vai começar. É, Então, hoje eu vim conversar com uma pessoa super especial, né? Super engajada naquilo que faz. A Bela é uma inspiração assim para todas nós. Ela é culinarista, nutricionista, busca uma alimentação saudável e e luta por uma coisa muito importante que é a democratização dessa alimentação saudável também, né? E hoje a gente vai conversar com ela aqui e eu vou chamar ela. Olá, Olá! tudo Oi, bom? Bela! Tudo bom? Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Para Isso, todas né? as Menino mães! para todas as mães. O Novo Então, tá hoje aqui. o Nino tá aí, né? Feliz Dia das Mães para mamãe, né, Nino? Ai, que delícia poder falar com você. Falar Sim, desse assunto maravilhoso. esse assunto maravilhoso, menstruação, a gente tá aí, né? Obrigada, Pois é. Bela, por estar aqui com a gente hoje. Ele tá mandando Feliz Dia das Mães para todas as mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Abre aqui o braço. Abre aqui o braço. Loucura. Não, Nino, sai. Vou lamber. Ah, vai lamber nada. Vou lamber sim. Vai não. Então, Diga. a gente veio falar sobre menstruação consciente. Então, eu vou começar jogando para você, Bela. O que que você acha sobre menstruação consciente? O que que você acha que seria, assim, menstruação consciente para as pessoas? Tá, peraí, Nino. Você já lambeu. A gente vai falar de menstruação, Nino. Eu não consegui lamber. Então, então vem aqui, rapidinho, vai. 1, 2, 3 e... Pronto. Ai. Ó, eu acho que menstruação consciente, em primeiro lugar, eu acho que deveria ser... A gente precisa tirar esse véu, esse tabu, né, da menstruação, assim. Eu acho que isso é a primeira questão para quando a gente fala de menstruação consciente, porque acho que quando a gente tira o tabu, o peso, né, a vergonha, o peso, quando a gente deixa a menstruação mais leve, quando a gente deixa ela mais verdadeira, mais e assim, mais transparente, eu acho que a gente consegue ultrapassar isso e pensar para além, né, dessa questão. E aí vem a consciência. Aí vem a questão ambiental, vem a questão de saúde e as pessoas começam a pensar em alternativas para os absorventes, né, descartáveis, cheios de química e plástico e que demoram centenas de anos para se decompor e que também provoca alergias e tudo mais. Então, eu acho que a minha resposta assim para essa pergunta, né, de o que é a menstruação consciente, o que a gente precisa fazer para ter uma menstruação consciente, a gente precisa tirar o tabu, o peso, a vergonha, o medo da menstruação, Isso, né? porque isso acaba paralisando muito as pessoas, né? Então as pessoas querem logo esconder, não querem falar sobre o assunto, e aí não dá para debater, não dá para a gente ter uma conversa legal e consciente sobre isso. Então acho que o primeiro passo é eliminar o tabu para que a gente possa prosseguir, evoluir em outros assuntos, que a gente está aqui falando exatamente sobre isso, né? Essas novas tecnologias que a gente tem para poder lidar com a menstruação. Mas como a gente vai falar de menstruação se isso ainda é um tabu, né? Como a gente vai discutir essas novas alternativas, essa consciência maior se isso ainda é um tabu? Exato, esse pensamento de entender a menstruação como uma coisa natural, como uma coisa saudável, né, que faz parte do corpo feminino. E algumas mulheres, elas odeiam menstruar, né? Acontece, a gente sabe. E a primeira pergunta, a gente colocou algumas perguntas aí. Eu era uma dessas. É essa pergunta. Você já foi uma dessas? Já odiava menstruar?
Eu odiava porque eu tinha muita cólica. Eu menstruei com 12 anos. Eu tinha muita cólica e eu não menstruava, assim. Não era uma menstruação. Eu ficava super. Eu invejava as minhas amigas que, sabe, menstruavam, usavam tipo aquele mini absorvente. Ou. Peraí, o que você quer? Bota aqui, celular. Tá. É que eu quero celular. Não, o meu celular vai ficar aqui agora. Gente, é isso, tá? Quarentena com filho pequeno. Dá É isso. isso. As lives são intermitentes. Mas o que eu quero dizer então, eu menstruei com 12 anos, tinha muita cólica e era um dilúvio, assim, não era uma menstruaçãozinha, era um dilúvio, era a coisa mais. Ai, era tipo, assim, muito terrível. E aí, então, eu não gostava, eu achava muito chato mesmo, era chato. Eu tinha que ir a cada, sabe, de hora em hora no banheiro, trocar, eu ficava com dor, atrapalhava a minha vida e eu sou uma pessoa muito disciplinada e autocrítica, assim. Então, para mim não passava na minha cabeça, tipo, faltar aula porque eu tô com cólica, entendeu? Não passava pela minha cabeça não fazer alguma coisa porque eu tô com cólica. Então, eu fazia tudo, só que eu fazia tudo com muita dor, muita dor. Isso era muito chato. Então, eu era dessas que odiava menstruar, só que aí depois que eu pari, não sei porquê, a minha menstruação melhorou muito. Eu parei de sentir tanta cólica e foi quando eu descobri as alternativas. Então, também não sei se tem uma correlação muito grande, talvez você até saiba mais sobre isso, enfim, porque eu já ouvi falar que muitas vezes os químicos, né, dos absorventes podem gerar mais incômodo e dor na mulher do que essas outras alternativas. Então, assim, a menstruação, quando ela se tornou consciente, para mim, pelo menos, ela ficou mais divertida. Ela ficou muito mais legal. Porque, primeiro, eu posso chegar, sabe, para as minhas amigas e amigos e falar de menstruação. Tipo, virou um papo, entendeu? Virou um assunto. Então, tipo, isso já é muito legal. Já é aquela coisa, tipo, e você fica mais à vontade de falar, cara, não vou fazer isso, não tô afim de fazer isso porque eu tô menstruada. Tipo, semana passada mesmo, eu tava fazendo aqui no meu Instagram, eu faço treino com um personal, ele é ótimo. Toda terça e quinta, o pessoal que me acompanha aqui sabe que eu faço. Além de várias outras, né, yoga, meditação, não sei o que, eu faço 2 vezes por semana esse treino de malhação. E aí teve um dia que eu falei, cara, assim, não vai rolar, Diego, porque eu tô menstruada, eu não tô me sentindo bem. Oi. Eu amarro, já. Traz aqui pra amarrar. Não vai rolar. E, gente, falei na boa, cara, Diego, tô menstruada, tô me sentindo mal, não vai rolar. Isso, quando tinha, sei lá, 15 anos, era inimaginável esse papo, entendeu? Era uma coisa que tipo, não ia falar. Eu era daquelas que ia na farmácia comprar absorvente, que escondia, me enfiava na mochila, não queria que ninguém visse e soubesse que eu tava naquele período. Uma coisa assim absurda. Hoje não, hoje eu posto foto da minha calcinha, do meu absorvente. Pronto, é isso, né? Esse papo, ele ajuda muito, né? Trazer a menstruação de uma forma mais natural. Pode falar, eu tô ouvindo tudo, tá? Né? Aquela mãe antenada. Tá certo, eu sei. Aqui, vem cá. Bem. Oi? Conheço bem. Tem 2 pequenininhos aqui, né? Então... Tá legal, é isso. Eu acho que é isso, a gente trazer da menstruação para o dia a dia. Acho que quanto mais a gente fala sobre menstruação com as outras pessoas, a gente vai tornando isso mais natural. Uma vez eu recebi um fornecedor, assim, homem, né, no escritório um dia, e aí ele foi apresentar tecido e tal, e aí ele começou a perguntar sobre os produtos, eu comecei a explicar, daí daqui a pouco ele estava assim, roxo, né, de, ai meu Deus, ela tá falando de menstruação comigo com uma coisa tão natural, eu tô aqui... É isso. Então, daqui a pouco ele já estava falando de uma forma mais natural. E aí a gente vai quebrando esse tabu, né? A gente vai isso. da forma que a gente vê.
Eu tô vendo aqui alguns comentários de pessoas falando, não, mas né, você cresceu, você deve falar hoje de vários assuntos que você não falava com 15 anos. Sim, gente, eu cresci, mas eu tenho certeza que a minha filha, assim que ela menstruar, a menstruação para ela não vai ser tabu. Entendeu? Ela não vai esconder que ela tá menstruada, ela vai conseguir falar desse assunto de outra maneira que eu não falei. Como, enfim, a gente tem que evoluir, como que antigamente, sei lá, na época da minha avó, não se falava de milhares outras de coisas que as conquistas feministas deixaram a gente falar. Né? Antigamente você não podia nem se divorciar, hoje em dia a gente pode, a gente faz isso. Então, assim, a questão aqui não é nem só o amadurecimento, enfim, o conhecimento, a informação que a gente vai adquirindo, mas é também a questão de a gente poder quebrar tabu e mudar paradigmas e tudo isso. Isso aí, transformar mesmo a forma como tudo funciona e a forma como é falado de mães para filhas, e é isso, né? Agora, tô na minha lista de perguntas aqui. Falar um pouquinho, a gente vai falar, deixa eu ver, isso. Um pouquinho sobre pobreza menstrual, que a gente sabe que existe, né? Muitas mulheres no mundo que não têm acesso a absorventes, não têm, às vezes não têm acesso e às vezes não tem como comprar, né? Tem acesso, mas não tem como comprar absorventes. E elas vivem um problema grave, né? Até porque absorvente é visto muitas vezes como cosmético, né? Que não é um artigo de luxo. É artigo de luxo. Então, é um problema. E a gente queria saber como que você vê assim, a pobreza menstrual e o que você acha que a gente pode fazer para combater isso. Então, eu acho que eu enxergo com uma tristeza muito profunda, assim, porque lendo e tendo mais conhecimento sobre o assunto, entendendo essa questão não só no Brasil, mas no mundo, né, como as mulheres em situações mais vulneráveis, elas não têm nem o básico, que pra gente é muito simples. A gente está aqui discutindo, né, a gente pode discutir alternativas, a gente pode, a gente pode discutir o que é melhor pra gente, se é a calcinha, se é o coletor, se é o absorvente. A gente tem um papo, assim, muito privilegiado, porque tem muitas mulheres que não têm acesso nem ao básico. E que mulheres que colocam jornal, mulheres que colocam miolo de pão na calcinha, mulheres que, enfim, fazem coisas que pra gente é inimaginável, né? Uma coisa terrível, mas que para elas é o que, né, rasga vestido velho para conseguir, enfim, fazer ali uma trouxinha, alguma coisa para colocar na calcinha. Fora, enfim, na África, por exemplo, tem em alguns lugares, algumas tribos e comunidades que o índice de estupro, por exemplo, é muito maior quando a mulher tá menstruada. E quando não tem o absorvente, né? Enfim, mancha e tudo mais. E os homens acham que isso é um convite enfim. Então, assim, o índice de estupro é muito maior nesse período. Então, elas sofrem também com isso, fora a questão de educação, né? Porque quando não tem acesso a absorventes, quando não conseguem, enfim, um absorvente ou algo para se cuidar, elas acabam faltando aula, né? Não indo à escola. Então, você vê em escolas públicas, no Brasil, em vários lugares do mundo, muitas meninas acabam perdendo uma semana de aula por causa da menstruação, porque não tem um absorvente, não vai chegar na escola, né? Não quer ir para a escola com toda a razão, né? Sangrando. Então, claro, eu acho que essa isso é uma realidade que a gente muitas vezes, né, não pensa sobre isso, mas é importante a gente entender essa situação, não só das meninas, mas também de mulheres nos presídios, né, por exemplo, que vivem muitas vezes numa situação precária em relação à menstruação e aos cuidados.
Então, a minha resposta em relação ao que a gente pode fazer é, primeiro, falar sobre isso, passar informação, fazer com que todas as pessoas tenham, né, essa consciência de que o absorvente, esses cuidados são privilégios. Na verdade, eles deveriam ser direitos básicos. A gente sai aí distribuindo camisinhas em postos de saúde. O absorvente deveria ser também distribuído, assim como a camisinha. Eu acho até mais importante. Porque, né, você pode muitas vezes escolher não fazer sexo, mas você não pode escolher não menstruar. Então, mas eu acho que os dois, ambos são importantes, mas eu digo, né, se tivéssemos que dar alguma prioridade, daria claramente para os absorventes. Então, a resposta está em políticas públicas. A gente precisa de políticas públicas para doação, né, de absorvente, para que isso se torne um direito básico da mulher, né, em idade, enfim, menina, mulher. A gente precisa disso. Então, acho que a resposta está tanto na conscientização da sociedade para que isso se torne uma política pública. Porque enquanto a gente estiver adormecido, né, isso não vai se tornar uma prioridade na pauta política. Então, uma vez que as mulheres se conscientizarem, entenderem que isso é um direito de todas, né, a gente vai conseguir que isso chegue, né, no governo. Tanto que tem alguns deputados e deputadas, né, a Tabata é uma delas que fez uma lei, tem um projeto de lei para distribuição de absorventes e tal. Então, eu acho que a gente está caminhando, mas o caminho é esse, a conscientização e políticas públicas. É isso aí. Tá. É isso, né? E a gente segue nessa luta aí, tentando incentivar, tentando pressionar, né? Para ver se a gente abre os olhos, né? Entende que absorvente não é artigo de luxo, né? Absorvente aí tem básico e começa a agir, né? Em relação a essas mulheres. A gente tem aqui na Corui, né, cada 10 coletores menstruais vendidos, a gente doa um. Então, a gente conhece toda essa realidade dessas mulheres. Hoje, nossas doações são feitas no Brasil. E a gente está agora levando calcinhas absorventes e coletores menstruais lá para o Xingu, né, junto com a Ota Takalu, que acho que vai ser um projeto muito legal. Ai, lindo! É isso aí. E é isso, né? E fazendo a nossa parte, que a gente sabe que faz parte de um pequenininho, né? Mas tentando pressionar para que isso se torne possível para todas as mulheres, né? Pois é, para quem não conhece, a Ota Takalu é uma amiga minha, ela é indígena do Xingu e eu estava conversando com ela outro dia e a situação das meninas lá, principalmente agora nessa quarentena, tá muito, muito complicada porque elas não têm condições, né, mais de nem comprar absorvente. Então a gente decidiu, né, eu e a Luísa, e junto com a Ota Takalu, de doar os copinhos, os coletores menstruais para essas meninas lá no Xingu. Meninas e mulheres, mas, enfim, só para quem ou chegou agora ou não sabe de quem a gente está falando, é esse projeto que a gente está agora para ajudar meninas indígenas nessa quarentena. Pelo menos para ter uma menstruação mais digna, né? É isso. Legal. E a gente segue fazendo a nossa parte, né? Nosso trabalho de formiguinha. Tá, deixa eu voltar para as perguntas aqui, então. Tá, falando de produtos menstruais, então, a gente sabe que você não usa absorventes descartáveis, você já enumerou... A melhor liberdade da vida. Já enumerou todos os motivos, né? A gente está falando de saúde, de economia até. E uma das perguntas que a gente recebe a respeito dessas alternativas menstruais é um questionamento em relação ao preço. O quão caro o quão é difícil para algumas pessoas, né? E aí eu faço uma relação até com até com a área da alimentação, né? Que uma das suas frases comer é um ato político, né? Então a gente entra em duas coisas, né? Uma, a gente está falando de consumo consciente,
está falando de pessoas que têm acesso, a responsabilidade dessas pessoas de financiar uma alimentação, financiar a indústria de orgânicos, por exemplo, né, para tornar possível essa alimentação, para incentivar essa indústria, financiar o que elas querem ver funcionando direito, né, para poder, com o tempo, eles ganharem escala e estar disponível para todas as pessoas. E outra coisa que a gente entra é na democratização, né? Comida saudável para todos, que seria uma consequência desse consumo. E o que você acha que iria em relação aos produtos menstruais, né? Os produtos menstruais, na verdade, tem outra coisa que eles, dependendo do produto que você utiliza, eles substituem absorventes descartáveis e no longo prazo você acaba economizando, né? Mas o que você diria, assim, a respeito desse questionamento, né? Por que é tão caro? Então, é isso, assim, o que eu estava falando um pouco no começo para você. Nós aqui somos pessoas, né, privilegiadas que temos todos os básicos, a gente tem, né, tudo básico na nossa vida, a gente tem, e isso obviamente deveria ser um direito de todos e todas. E quando chega na questão menstrual, né, principalmente todas as mulheres deveriam ter acesso a absorvente ou, enfim, alguma coisa que desse higiene menstrual para elas. Então, a questão do preço é isso que você falou. A gente tem essa oportunidade. Então, eu acho que chega a ser uma responsabilidade social de quem tem a oportunidade de comprar, de quem tem a oportunidade de escolher não usar absorvente descartável, fazê-lo. Por quê? Porque assim a gente vai vai fomentar essa nova economia, né? Esse novo normal. Eu acho que a gente está no momento, né? Essa quarentena está fazendo com que as pessoas mudem muito o seu o seu olhar, né? Consigo mesma e o olhar com o outro e o olhar com o planeta e tem uma consciência maior, né? Dos impactos das suas escolhas. Então, eu acho que a gente está conseguindo mudar muitas coisas. E eu acredito que as alternativas aos absorventes, né, descartáveis, ele pode chegar a ser o novo normal, pelo menos para uma parcela da população, principalmente para a elite, para a classe média, alta. E isso vai encorajar, né, essa economia, essa indústria de produtos alternativos. Porque, e aí, falando né, tocando mais nessa questão do preço que você falou, e também depende, né? Assim, ele é um investimento inicial muito, muito grande, né? Você comprar 20 calcinhas, você vai... né, um investimento que você tem que fazer. Mas a longo prazo, você vai economizar muito, porque eu nem sei, assim, desculpa, eu não sei realmente quanto está custando um negocinho de absorvente descartável. Um pacote. Não, na farmácia. Eu não faço ideia. Alguém sabe, gente? Porque... a gente fez uma conta há um tempinho atrás, tinha dado 60 centavos cada um. Cada um? Cada um absorvente. Isso deve ser, tipo, né, a média, assim. Mas se você... Então, assim, quando você enxerga isso a longo prazo, quando você enxerga a calcinha absorvente de pano, coletores, como investimento para a sua saúde, coletor, eu acho que de todos é o mais econômico, né? Porque você pode comprar, sei lá, 4, dá para a sua menstruação inteira, e, né, o ciclo inteiro, e você... enfim, em poucos ciclos você já zera, né, o seu investimento, porque depois é só lucro, você não gasta mais nada, você não precisa comprar mais nada. Vai mais na farmácia e é isso, você começa, depois que paga esse investimento, é só lucro, né? Exatamente. Então, é um lucro para quem? É um lucro para o nosso bolso, mas é um lucro também para o meio ambiente, porque, gente, é muito. Chega a ser, são acho que de 5 a 7 mil absorventes descartados por uma mulher na sua fase, né, desde a primeira menstruação até a menopausa. Então, assim, para o meio ambiente, é um ganho muito, muito, muito grande. De lixo. Quantos quilos? 150 quilos de lixo.
150 quilos de lixo, uma mulher produz. Uma Então, mulher. tipo, gente, é muito... Acho que a resposta é essa, assim. Pessoas, acho que muitas mulheres aqui têm condições de comprar. Muitas, talvez, não comprem. Isso, de repente, a gente pode até ver. Bota aqui no comentário. Por que você ainda não experimentou a calcinha absorvente ou o absorvente de pano ou o coletor menstrual? Essas 3 tecnologias maravilhosas que a gente tem para não utilizar o absorvente de pano. Eu queria saber, eu tô curiosa, assim, porque muita gente falta de informação, muita gente acha nojento, muita gente acha que dá trabalho, muita gente acha que vai gastar mais água. E então eu queria só saber, porque daí a gente também pode, digamos assim, refutar essas questões, né? Eu acho que aqui é o diálogo, assim. Alguma escreveu aqui, porque é caro. Gente, é isso. Dependendo da sua condição, isso que eu tô colocando aqui. Se você tem condição, eu acho que é uma responsabilidade social investir nisso, entendeu? A gente tem que colocar prioridades na nossa vida. Você ficar, de repente... Hoje em dia, tudo bem, a gente não vai mais ao cinema, mas muitas vezes você tem que colocar prioridades na sua vida. Se você pode fazer essa escolha, é ótimo você fazer essa escolha. Se você não pode, a gente está aqui lutando para que isso se torne um direito de todas, né? A gente está lutando pela distribuição de absorventes, né, para a população inteira. Então, essa que é a questão maior. Certo. Isso daí. E quando a gente fala de preço, a gente tem o cálculo aqui. Você economiza 4.600... Se você usando o coletor menstrual, você gasta cerca de R$ 1.500 durante toda a sua vida menstrual. E usando absorvente descartável, são R$ 6.000. Gente, você economiza quase R$ 5.000. Sim. É isso. É porque o ser humano é muito imediatista, né? E óbvio, eu entendo, tem pessoas que não têm dinheiro para estar, né? A pessoa vai se descapitalizar, entendeu? Mas eu não tô falando, a minha conversa agora não é necessariamente com essas pessoas. Eu tô dizendo para todas as pessoas que têm essa condição, né? Experimentar, tentar fazer, porque, nossa, muda muito a nossa vida e eu acho que comprando agora, né, todo mundo que pode comprar, né, comprando agora, isso vai aumentar a demanda, né, vai aumentar a oferta e vai diminuir o preço, né, uma coisa que, tipo, comprando hoje, a gente vai ajudar a geração futura a ter isso como básico, né? Como o celular. Antigamente era, né, celular, quem tinha celular? Né? Era só, tipo, a elite que tinha celular. Mas como a demanda foi aumentando, a oferta foi aumentando, a tecnologia, né, foi se tornando mais barata. E aí, hoje em dia, o celular é muito mais barato do que antigamente. Hoje em dia, quase todo mundo tem celular. Tipo, né? Muito... Então, assim, a mesma coisa pode acontecer com essas novas tecnologias em relação à menstruação. É simplesmente assim. Essa que é a minha resposta. Mas não se sintam pressionados, não se sintam pressionadas. Eu estou aqui só falando, tá? É só para colocar na cabeça, refletir sobre o assunto e, quem sabe, um dia experimentar. Não estou aqui para julgar, nem para... né, apontar o dedo para ninguém. Eu acho só que é importante pensar. Alguém falou aqui, a internet é a mesma coisa. Até a internet banda larga. Antigamente era, gente, isso. O telefone básico, telefone fixo, era tipo, lembra? Quer dizer, eu não era da minha época, mas eu lembro, nossa, era mais caríssimo. Vender a linha de telefone, você ganhava uma grana absurda. Hoje em dia ninguém mais quer telefone fixo. É isso. Luísa, daqui a pouco, eu acho que para os nossos netos, o absorvente de descartável vai ser obsoleto. Eu espero. Vai ser obsoleto, vai ser o telefone fixo. Vai ser o telefone fixo. Exatamente. O absorvente de hoje será o telefone fixo de amanhã. Ai, assim esperamos, né? A Bruna tinha falado aqui, ó, que as minhas amigas não usam pelo nojo.
Também tem isso. Então, o nojo, o nojo vem lá daquela primeira pergunta que a gente estava conversando, né? Que é o tabu. É simplesmente o tabu, assim. Eu tenho uma relação com o sangue da menstruação muito diferente. Primeiro que, se você usar um absorvente descartável, né, esses de farmácia, assim, ele tem muita química que reage com o sangue e aí deixa um mau cheiro horrível mesmo, assim. Fica fedendo real. Você acha que aquele cheiro é seu, mas não Você é. acha que aquele cheiro é seu, exatamente. Você fala, caraca, tipo, eu sou podre. Não, gente, a gente não é podre. A gente é muito cheirosa, a gente é muito limpinha. Pega o sangue do coletor e cheira. E cheira. Coloca o nariz dentro, assim, ó. Cheira real. Você vai ver, cara, cheiro tipo, de sangue. cheiro de saúde, cheiro de ferro, cheiro de ferro, cheiro de ferrugem, né? Então eu acho que o nojo tá muito ligado ao tabu, assim. E eu espero que isso se dilua ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, porque acho que as meninas agora estão começando a falar mais sobre isso, a gente está aqui discutindo sobre isso, então vai mudar. Mas eu entendo essa questão do nojo, mas eu acho que é uma questão de tempo mesmo. E também experimentar. Experimenta, porque você vai se surpreender positivamente, entendeu? Porque você vai ver, o meu sangue não fede, você vai ver, o meu sangue não é feio, e você vai entender. Cara, é a coisa mais maravilhosa, nem sei. E gera uma transformação dentro da gente, porque até então a gente achava que a gente era fedida daquele jeito, a gente precisava de neutralizador de odor, e aí quando a gente se dá conta, parece que cai, parece que quebra. Para mim foi assim, parece que quebrou tudo aquilo que eu construí na minha vida. A primeira vez que eu usei o absorvente de pano, eu estava esperando não funcionar, porque as pessoas me disseram tanto que não funcionava, que eu esperava não funcionar. E aí quando funcionou, foi assim, funciona, não parece que assim cai todas as mentiras que contaram pra gente a nossa vida inteira, assim. Isso gera um empoderamento muito grande, você voltar a acreditar no seu corpo, né? Voltar a entender a menstruação como uma coisa natural, né? Não como aquela coisa horrorosa que pintam pra gente, né? Exatamente. E menstruação vem da palavra tabu, né? Eu soube disso numa É muito louco. Agora eu não sei de que é, mas enfim, eu lembro disso, procura, mas tem essa relação. Não sei em que língua, eu não sei em que língua, mas tem essa correlação, menstruação e tabu. Alguém aí deve saber, bota aí no comentário, que aí ou me corrige, tá tudo certo. Uma pessoa perguntou aqui, é um assunto que tem a ver, que eu tinha algumas perguntas aqui sobre isso. O que é plantar a sua lua? Ai, gente, me perguntam aqui, por que minhas plantas são tão bonitinhas? São tão lindas e saudáveis a minha horta, olha que maravilha. Gente, o endro tá gigante, vocês não têm noção, tá tipo muito grande. O que acontece? Obviamente, aí eu postei outro dia a foto do Nino fazendo xixi. Que o xixi tem, cara, muito. A gente não pensa no fechamento de ciclo, né? Mas é muito louco isso. Mas enfim. Aí eu postei foto do Nino fazendo xixi na plantinha e botei. Por isso que minhas plantas são saudáveis. E só não postei o sangue ainda, que eu acho que ainda é muito chocante para muita gente. Mas plantar a lua basicamente é você colocar, quer dizer, no meu caso, eu uso mais a água que eu lavo eu tiro, né, o excesso de sangue da calcinha num balde e jogo nas plantas. Eu não sei se alguém vai ficar muito chocada com isso, mas, gente, é normal, acontece, é bom. A primeira vez que eu contei para uma pessoa, eu convidei uma amiga para jantar e assim, tinha umas saladas assim da minha horta na mesa. E aí a gente estava falando do assunto menstruação e foi assim, eu sem parar para pensar, contei. Só que eu já tinha dito que era da minha horta a salada. Você pensa a pessoa surtando na minha frente? Tá, então isso foi ligado com menstruação. Até eu explicar, não, calma, eu coloquei na terra, a terra.
Exato, gente, pelo amor de Deus. É bem. Não, é muito. Mas lê, eu acho que é isso, é informação. Lê sobre o assunto. Lê o que é plantar a lua, quais são os nutrientes que vão fortalecer o solo, por que é bom, por que é um fechamento de ciclo, por que é muito melhor o nosso sangue estar indo para a terra, né? Para dar nutrientes pra gente de volta, né? Tipo uma renovação. A gente tá. É um sangue cheio de potencial para a terra, para o solo, vai para o solo fica forte, consegue nos dar alimento de volta para a gente se nutrir. Então, eu acho que talvez a palavra dessa nova era, né, que a gente está entrando pós pandemia, eu acho que é economia circular, fechamento de ciclos, compostagem, a gente poder entender que não existe o fora, não existe o jogar fora, né? A gente vive num planeta só, não existe jogar lixo fora, porque esse fora ele é uma imaginação, não existe, né? O absorvente descartável é isso, a gente acha que ele está indo para o além, para onde que ele vai? Ele vai para um aterro sanitário, ele vai ficar ali levando centenas, né? São quase 500 anos, se eu não me engano, para um absorvente conseguir se decompor completamente e gerando gás metano, que é 24 vezes mais forte, 24 ou 30 vezes mais forte que o gás carbônico em relação ao efeito estufa, né? Então assim, a gente precisa mudar o nosso pensamento, a nossa visão, né, de economia, de estilo de vida, de comportamento e se abrir um pouquinho mais. Eu sei que esse papo pode ser desconfortável para muita gente, talvez a gente aqui esteja deixando as pessoas um pouco desconfortáveis e tirando da zona de conforto, mas eu fico super feliz para quem está, né, ouvindo isso pela primeira vez e está aberto a entender, a ouvir. Eu agradeço muito, porque eu sei que é difícil, mas eu acho que é importante. Então, realmente, quem está aqui ouvindo isso e talvez não entendendo muito, eu agradeço mesmo, porque é complicado. Mas, quer dizer, na verdade não é complicado. Entender é muito fácil. Complicado é a gente, muitas vezes, absorver e colocar em prática. Por causa do nosso sistema mesmo, né? Que é machista, patriarcal, que faz a gente... Exatamente, é uma mudança de paradigmas. É muito libertador mesmo, assim. Então, tem várias pessoas dizendo aqui que plantam a lua. Então, estamos juntas, tá? Estamos juntas. Gente, por Deus, olha isso. Olha que coisa maravilhosa. Perfeito. É isso. É só com lua, plantação da lua e com o churume aqui da minha composteira. Maravilhoso. Perfeito. Biofertilizante, eu não chamo de churume. Isso. É isso que você falou tudo. Essa economia circular, é o que você devolve para a Terra e o que a Terra devolve para você. Isso acontece também com o absorvente descartável, porque você devolve o absorvente descartável para a Terra. E será que ele não devolve isso para você? O absorvente descartável, depois dos 500 anos que ele passa se decompondo, ele não vira pó, ele vira microplástico. E microplástico está presente na nossa água já. Está presente nos oceanos, está presente nos peixes, está presente em tudo que é lugar. Então a gente está colhendo de volta o que a gente plantou. Exatamente por isso, é tipo circular. O que o absorvente de pano vai dar pra gente em volta? Gás metano, que vai furar a camada de ozônio, vai provocar aquecimento global, vai dar de volta microplástico, vai na água, que vai pro mar, você vai comer um peixe que comeu, tá cheio de microplástico. Então, assim, o absorvente descartável, o que ele nos dá de volta? Só coisa ruim. O que o absorvente de pano ou o coletor ou a calcinha nos dá de volta? Nos dá uma melhor relação com a menstruação, né? Nos dá a possibilidade da gente plantar a nossa lua. E aí uma pessoa perguntou, mas como é que você faz? O absorvente de pano ele não tem que ir para a máquina? Sim, eu que uso muito mais a calcinha e o absorvente, eu tiro o excesso do sangue no balde, né? Com balde de água, com água fria,
e vou, né, espremendo e tal, antes de passar qualquer tipo de sabão. Às vezes eu lavo só na mão mesmo, com sabão de coco, mas você tira esse excesso e aí essa água, né, como eu uso pouco o copinho... Ih, olha ele ali. Tá aí, ó. Mas aí... Pronto. Mas aí, então eu uso isso, esse balde que vai para a planta, para o solo. Não necessariamente é o sangue todo. Até porque, né, o sangue você depois dilui na água para botar nas plantas. Então o meu já vai diluído mesmo, porque já sai do balde diluído. Então é isso, só respondendo a pergunta da menina que fez sobre o absorvente de pano. Ou a calcinha, como você faz para plantar a lua, né? É isso, é só tirar o excesso do sangue na água, num balde de água fria. Deixa de molho e usa aquela água do molho. E com o coletor menstrual, você pode daí, de fato, diluir na água, né? Joga no baldinho com água e... Exato. É o biofertilizante feminino. Perfeito, isso aí. Tá certo. Tá legal. Então, vamos falar, já que hoje é Dia das Mães... como é que foi a sua experiência de sangramento no puerpério? A Bianca perguntou. Foi aí que eu descobri a calcinha. A calcinha menstrual. Eu morava em Nova York. E aí... primeiro eu quero contar uma coisa que talvez ajude muitas mulheres, futuras mamães ou mães de segunda, terceira viagem, que eu já usava absorvente de pano. Então, eu pegava absorvente de pano, eu enchia de água com gel de babosa. Tipo assim, enchia o absorvente de pano, colocava no congelador. Aí, eu tirava o absorvente e colocava dentro da calcinha. Só que aquele geladinho do absorvente dava um alívio que vocês não têm nem ideia, gente. Quem passou e eu passei por uma episiotomia, né, na primeira gravidez, no parto da Flor. E eu já usava, já conhecia, já usava absorvente de pano. Então eu fiz isso no puerpério dela e me ajudou muito, porque a episiotomia foi, quem não sabe, é o corte que dão no períneo, né? Para o bebê sair com mais facilidade, sendo que é um procedimento já obsoleto também. Nem a Organização Mundial de Saúde recomenda. Um negócio horrível. Eu falo mais sobre isso. Pode entrar lá no meu canal do YouTube. Violência obstétrica, vocês vão saber. Mas, nossa, foi horrível e esse procedimento me ajudou muito. O absorvente de pano com gel de babosa e no congelador. E aí, na segunda gravidez, no Nino, eu tive o Nino, né, em casa, foi um parto muito lindo. Inclusive, até botei uma foto desse parto hoje lá no meu feed. E aí, o que aconteceu? Eu descobri na internet, procurando e tal, eu descobri as calcinhas absorventes. E aí eu comprei, chegou lá em casa. E, cara, foi a coisa mais maravilhosa, porque ela absorve real. Para as mulheres que me perguntam, nossa, mas dá para eu usar a calcinha para o sangue pós, né, para o puerpério? Dá super para usar. Tipo assim, obviamente você vai ter que... Mas como você tá em casa, tudo certo, você vai ter que trocar mais vezes. Mas assim, é muito, muito, muito bom, porque não fica nada ali, tipo, sabe... incomodando e tal, e foi, nossa, só alegria. Mas foi nesse momento que eu descobri as calcinhas, eu não conhecia ainda. Até porque era bem novo, foi uma coisa bem nova. E aí, chegando no Brasil, eu fiz um vídeo, né, de menstruação lá no meu canal do YouTube, e foi lá que eu conheci vocês, a Coruja. Foi. Eu conheci as calcinhas, na verdade. E aí, porque eu acho que alguém comentou, várias pessoas comentaram, tem absorvente de pano da Corui, tem não sei o quê. Algumas marcas começaram a aparecer lá. Eu conheci vocês nesse momento. Que legal. Legal. Gabriel, adorei. Pena que a Globo não mostra isso. É isso mesmo, Gabriel. Nem a Globo, nem a farmácia, né? Podia ter um monte de coisa na farmácia vendendo, mas não tem. Pois é, não tem. Ainda. Boa.
Tá. É isso aí. Meu sangramento no puerpério foi assim, eu já conhecia as calcinhas absorventes no meu segundo filho, né? Mas na primeira eu não conhecia ainda. No segundo eu já Eu conhecia. também. Mas foi a primeira vez que eu usei. Eu já usava antes, mas sei lá, eu achava ela demais, mas eu comecei a achar mais demais durante o pós-parto, porque eu fiquei sangrando 40 dias. Nos 2 primeiros, até você tem que trocar com mais frequência e tal. Mas depois começa aquele pinga-pinga, e, gente, você tá sensível. Se você tiver que usar absorvente descartável, meu Deus, Nossa, pensa no não. caos. E você ficar só de calcinha aos 40, nossa, isso foi uma mudança assim, sem noção. Sem noção. É isso. Tá, oi, fala. Ah, não, eu falei, não, é isso. Tá. É Não, isso. é que o Gabriel, eu adorei que tem um homem aqui simpático e ele perguntou o que é plantar lua. Gabriel, a gente já falou, a live vai ficar gravada e aí você pode ver, mas resumindo, é simplesmente plantar o sangue da menstruação. É regar as plantas com sangue da menstruação. É isso. Fechou. Tá. E falando ainda de maternidade, né? Como que você conversa sobre menstruação com a sua filha? Se você já conversou, se você vai conversar. Então, eu converso, porque assim, aqui em casa a nossa relação é muito gente, é muito união, assim, é muito aberta também, muito transparente. Então, desde pequenininha, ela me via, né, no banheiro, tipo, ela via, assim, o papel higiênico com sangue. Que é isso, mãe? Aí eu, não, a mamãe tá menstruada. Aí, né, com o tempo, ela já... E aí, às vezes, eu também ficava quietinha no quarto e tal. O que você tem? Ah, não, tô menstruada. Então, a nossa conversa sempre foi muito aberta. O Nino também já sabe o que é menstruação. Você der o coletor para ele, ele vai falar que é para pegar o sangue da mamãe. E aí, então, a gente conversa já há bastante tempo. E ela, por isso que eu acho que a relação dela com a menstruação vai ser muito diferente da minha. Por isso que eu acho que ela vai ter muito menos problema, ela não vai ter vergonha, né, de falar sobre isso. Imagina, um dia que eu fiquei menstruada, foi um horror. Eu achei que, entendeu? Muito mais pela vergonha do que pelo fato de ter ficado menstruada, de, né, se tornar mocinha e tudo mais. Eu fiquei... então, assim, eu acho que ela... Não sei, a pergunta é se eu falo, né, sobre isso com ela. Sim, eu falo sobre isso, né, bastante. E acho que ela vai ter a sorte de poder escolher, né, quando ela ficar menstruada, o que ela vai usar, ela vai ficar... Ela já está excitada, assim, em relação às alternativas e oportunidades que ela tem. E aí acho que ela está feliz, assim, poder experimentar, ver o que é melhor, se é o copinho, se é a calcinha, se é... E aí a calcinha pode vir, né, os modelos da calcinha, e aí eu quero essa de uma, sei lá, vai ter outra relação, sabe? Outra relação com essa... Ela ela tem 11 anos, e algumas meninas da idade dela, assim, ou um pouco mais velhas, mas ela já tem algumas amiguinhas que misturam. Ela chega em casa, mamãe, eu posso pegar uma calcinha para dar para minha amiga? Aí eu, claro, filha, para dar. Então, assim, ela dá de presente para as amigas a calcinha, ela é toda animada com esse assunto. Eu falo, claro, vai lá, dá. Me fala depois o que elas acharam. E sempre o feedback é maravilhoso. Então, acho que esse assunto é bem básico aqui em casa. Coisa boa poder menstruar assim, né? Claro! Óbvio. Sim, demais. Tá, legal. Vou voltar aqui para nossa listinha de perguntas. Sobre plantar a lua, a gente já falou. Isso é uma coisa que eu também não conheço. Bela Gil, queria que falasse um pouco sobre o ciclo das sementes para regular hormônios. O ciclo das sementes? Isso. Não conheço. Também não. Quer dizer, eu sei de algum... Tem algumas... Eu não sei do ciclo das sementes para regular hormônios. Se alguém souber, por favor, me fala. Mas pelo meu histórico macrobiótico e tal, tem algumas coisas que você pode fazer também para regular. Por exemplo, consumir feijão azuki
mastigar feijão azuki, feijão azuki cru, ele interrompe o ciclo menstrual. Tem algumas coisas na alimentação que você consumindo, você consegue mudar completamente o seu ciclo, os hormônios e tudo mais. Então, mas eu fiquei curiosa sobre isso, eu não faço ideia. E então, se alguém souber, pode contar pra gente. Se alguém souber, pode falar aqui no comentário. Eu vou adorar. Vou até pesquisar. Como é que é? Ciclo das sementes. Ciclo das sementes para regular hormônios. Adoro. Pesquisar, né? Vou pesquisar também. Tá certo. E aí, elas, né, falando de alimentação, né, para hormônios e tal, outra pergunta é o que você recomenda, quais alimentos você recomenda durante a menstruação? Então, os alimentos durante a menstruação, eu acho que é muito importante, na verdade, mais do que eu recomendar o que comer, eu prefiro recomendar o que a gente não precisa, não deve comer. Que aí entra, né, o açúcar, deixa o açúcar para TPM, é melhor do que durante a menstruação, né, aquele chocolate e tal. Então, açúcar, o leite, né, leite e seus derivados. E se você tiver, por exemplo, muita cólica, fazer uma compressa de chá de gengibre é muito bom. Por exemplo, botar uma bolsinha assim com chá de gengibre, o paninho, né? Você pega um paninho, molha no chá e bota uma bolsinha em cima. É muito bom. E é isso. Acho que não... porque a questão da menstruação, ela é muito individual também, né? Tem muita gente, por exemplo, que tem, sei lá, dá para você mudar a sua relação com o ciclo e até mesmo curar certos problemas como endometriose, simplesmente com alimentação. E aí eliminando as carnes, né? Principalmente carne vermelha, que é muito yang. Você deve eliminar os laticínios, o açúcar, o excesso de açúcar, né? Produtos ultraprocessados, cheios de química, umas coisas assim meio básicas. Muda muito vai aliviar muitas dores que você tem durante desconfortos, né, que você tem durante a menstruação. Os laticínios, quando você tira, gente, esse negócio do inchaço vai diminuir assim. É muito impressionante. Tipo, tira o leite e os derivados que, pelo menos durante essa fase, né, começou a TPM, até o final da menstruação, fica sem comer nada disso. Esse negócio de inchaço, da barriga inchada e tudo mais, diminui muito, 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 muito. Que bom, que bom. Sempre bom saber alternativas naturais, né, pra gente não precisar ficar se entupindo de remédio. Exatamente, também. Uhum. Legal. Tá. Prevenção. E anticoncepcional. O que você recomenda no lugar do anticoncepcional? Anticoncepcional. Então, o anticoncepcional, bom, a pílula tem muitos efeitos colaterais. Eu tenho uma questão muito forte com a pílula. Na verdade, na adolescência, eu tomei 2 meses para nunca mais. E aí eu falei, não. Quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu comecei a tomar e falei, não. Tipo, não é para mim. Nunca tive dor de cabeça na minha vida, por exemplo. Comecei a ter dor de cabeça. Falei, 2 meses foi o suficiente para eu nunca mais querer aquilo. E eu gosto muito do DIU de cobre, né? Que simplesmente repele, né, os espermas por uma questão do metal mesmo, do cobre. E então ele é invasivo no sentido de você tem que ir uma vez no consultório, colocar, mas depois ele fica ali e não tem efeito colateral nenhum. Então eu gosto dele, né, do de cobre. E é o que eu mais recomendo, assim. Só que tem muita gente também que sofre com... Porque eu
tinha o de cobre, essa história é muito boa também. Quando eu tive a flor, eu coloquei o DIU de cobre e aí eu demorei uns 6 anos para ter o Nino. Só que eu queria muito ter o Nino num momento assim da vida. Eu falei pro JP, acho que vou tirar o DIU. E aí, realmente, tipo, uma semana depois que eu tirei o DIU, eu engravidei do Nino. O DIU de cobre. Então, ele também, como não tem essa questão de hormônio, se você está pensando em ficar menstruada, ótimo, em ficar grávida, não tem essa demora, assim, do corpo, né, adaptar ao novo ciclo e tal. Ele é muito, 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 muito bom. Só que para algumas mulheres, ele aumenta a cólica e aumenta o fluxo. Então, daí tem o outro DIU, que é o Mirena, que ele tem hormônio, só que por ele ser mais localizado, a quantidade, por mais que vá para a corrente sanguínea, esse negócio de que todo mundo falar, não, mas o Mirena é bom porque o hormônio é só local e tal. Gente, tá em algum lugar do corpo, corrente sanguínea vai levar para o corpo inteiro. Então, mais a quantidade vai ser menor, né, do que uma pílula, por exemplo. Então, eu acho que pode ser a segunda alternativa, se você sofre, porque daí eu acho que vai muito da mulher. Eu acho muito melhor você se sentir bem, você se sentir confortável, do que você tá sofrendo com um tipo de anticoncepcional. Assim, acho que não vale muito a pena, sabe? Eu acho que a mulher tem que estar confortável, tem que estar se sentindo bem. Então, se o Mirena vai te aliviar cólicas horrorosas, vai te aliviar a dor de cabeça, vai te aliviar vários sintomas, vai diminuir aquela menstruação bizarra que você tem, se vai te fazer mais feliz, talvez isso vale mais a pena, entendeu? Então eu acho o DIU, assim, eu por ter usado, né, eu gosto muito. Então é a minha recomendação por ser uma experiência própria, assim, eu gosto bastante. Mas eu sei que para muitas mulheres piora, então talvez a minha segunda opção seria o Mirena. Legal. Colocar na balança e ver o que vai te fazer mais bem. Isso, colocar na balança, falou tudo. É isso. Legal. É isso. E camisinha. Eu pra aqui é camisinha. E camisinha. Óbvio, Camisinha. Tá certo. Então era isso, a gente esgotou as nossas perguntas aqui. Obrigada. Maravilha. Eu que agradeço, foi ótimo. Gente, foi super rápido, já vi agora são 5h30, daqui a pouco vai cair a live, inclusive. Super rápido, vai cair já. É isso. Então é isso, pessoal, por uma menstruação mais consciente, por uma menstruação mais livre, mais limpa, mais gostosa, mais sem vergonha. Porque eu acho que é isso que a gente está precisando. Então adorei ter esse papo com você. Acho que foi muito esclarecedor e importante para muitas pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez, né? Então, obrigada. E, gente, eu e a Luísa, Bela Gil e Corui, temos calcinha de menstruação. A Corui também vende absorvente, também vende coletor. Eu tenho uma linha de absorvente de pano, mas com outra marca que eu também adoro, que é a Morada da Floresta. A Luísa também conhece, né? Porque aqui é assim, tá? Eu sou uma pessoa que quero agregar. Para mim, quanto mais empresas pequenas juntas, melhor do que uma grande dominando tudo. A gente tá junto, né? É isso. Então, o que eu puder fazer para ajudar essas empresas como a Corui, que, nossa, eu tenho muito orgulho, assim, muito orgulho mesmo de ter essa parceria, que eu adoro o trabalho de vocês. Então, pessoal, quem quiser conhecer, vai lá no Instagram da Corui para conhecer os produtos que eles têm e experimentar a nossa calcinha, que eu acho que vale muito a pena. Super. Obrigada, Bela. Obrigada pela participação. Obrigada por ser quem você é. Obrigada por todo esse trabalho que você faz pelo bem das mulheres, da vida, né, no planeta. É isso. Obrigadão. Obrigada.
Beijo, pessoal! Beijão!